Graça e paz, igreja. Venho hoje trazer a 9ª lição, dando continuidade a esses estudos bíblicos online da nossa igreja. Um tema é o problema da idolatria. Antes de começarmos, queríamos que a gente orasse nesse momento, para que Deus estivesse conosco, nos ajudando nessa aula. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por este momento. Obrigado por estarmos aqui estudando mais a Tua Palavra. Por essa liberdade que o Senhor tem dado ao nosso país, Senhor, de poder compartilhar a Tua Palavra online, Pai. Sabemos que muitos países não têm essa oportunidade e somos gratos, Senhor, porque mesmo nessa pandemia, Senhor, conseguimos estar em Tua presença, ler a Tua Palavra, estar em comunhão mesmo de forma virtual. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor ajude a cada aluno em casa a compreender mais a Tua Palavra e que o Senhor também me ajude, Senhor, a passar o que o Senhor quer sobre essa lição. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, antes de começarmos, queria que a gente lesse um texto. Não é o texto básico indicado pela revista, mas também é um texto que também está em Isaías. Queria que vocês abrissem comigo em Isaías 40, os versículos 18 a 20, e depois leremos os versículos 25 e 26, que diz assim: A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Versículo 25. A quem vocês compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada um pelo nome, por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Esse texto a gente consegue perceber, né? Deus falando através de Isaías sobre a insensatez da idolatria. Querer representar um Deus tão grande como o nosso em algo feito por nossas mãos. Mas antes de continuarmos, queria ler com vocês a definição de idolatria, que traz na revista. A palavra idolatria, ela é uma junção de duas palavras do grego. Ídolo, que significa ídolo, e lautreon, que significa adorar. Não sei se a pronúncia é essa corretamente. Estudei ontem para falar, mas eu acho que eu dei uma arratada. Mas enfim. Então a palavra idolatria é a junção da palavra ídolo e adorar. E essa palavra ela pode ser aplicada a toda forma de adoração, reverência, prestação de serviço sagrado a objetos, pessoas, instituições ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus ou que diminua a honra que lhe devemos prestar. E nosso Deus, ele abomina tal conduta, quer seja em atos ou intenções, quer seja aparente ou as idolatrias camufladas. Que iremos, no final da lição, entender quais são essas idolatrias camufladas. E a revista traz algo interessante que eu queria compartilhar com vocês, né? Ela comenta que essa tentativa, né, de criar ídolos, ela surgiu após a queda, né, no Éden, após o homem perder esse vínculo com Deus por causa do pecado. E é uma forma
insana e infrutífera que o homem encontrou para tentar restaurar essa comunhão que ele perdeu com Deus. E aí a gente sabe, né, que nada que o homem fizer com suas mãos será comparado ao nosso Deus. E a idolatria em si é o quê? É o homem fazer algo com suas mãos e colocar esse algo que ele criou com suas mãos como seu Deus. E a revista traz, né, um versículo em Romanos 1, versículo 25, que fala muito sobre isso, que eu queria ler com vocês rapidamente, que diz assim: trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou e os ídolos que o homem fez com as próprias mãos, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, a gente já passou agora pela definição de idolatria e eu queria conversar com vocês um pouco sobre quais as motivações que levam à idolatria. A revista separa 4 principais. E eu queria começar sobre a primeira motivação trazida na revista, que comenta, né, sobre as lendas que povoam o imaginário popular. Essa é a primeira motivação, né? Somos seres criativos e, como tais, imaginamos várias coisas. Juntamos o real com fatos improváveis. E daí surgem vários ídolos, várias imagens, várias histórias. E eu queria compartilhar com vocês sobre uma história de Nimrod. Esse nome é bem conhecido. Ele aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 10, do versículo 9 a 12. E eu queria ler essa biografia com vocês. Primeiro vendo esse fato histórico que está na Bíblia. E depois vou falar para vocês sobre a lenda que surgiu através de Nimrod, para vocês entenderem um pouco sobre esse imaginário popular. Quero que vocês abram comigo em Gênesis, capítulo 10. Iremos ler do versículo 9 ao 12. Vamos lá. Vou ler o 8, né? Porque é onde é mencionado o nome de Nimrod. Cush também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Porque era o mais corajoso dos caçadores, seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu a cidade de Nínive, Rehobote e Calá. E recém a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Então a gente vê aqui que Nimrod é conhecido por a sua força. No versículo 8 fala que ele foi o primeiro guerreiro valente na terra. E provavelmente, como a gente viu aqui, ele conquistou Babel, né? Era uma de suas cidades fundadas e provavelmente ele estava naquela construção da Torre de Babel, que é falado em Gênesis 11, do versículo 1 ao 9. Mas onde que eu quero chegar, né? Esse fato, ele foi misturado com a lenda. E Nimrod acabou virando um ídolo para o povo de Deus. Eu quero compartilhar com vocês agora sobre a lenda, né? Ela é um pouco complicada, mas eu vou tentar falar bem pausadamente. Nimrod teve uma relação com sua mãe, Semiramis.
dessa relação nasceu um filho. Antes desse filho nascer, Nimrod veio a morrer. E diz a lenda que esse filho é a reencarnação de Nimrod. Esse filho se chama Tammuz ou Baal. Só que esse filho também veio a morrer, mas ele foi ressuscitado pelas súplicas da sua mãe. Veja como vai o imaginário humano, né, da população. Nimrod teve uma relação com sua mãe, ele morreu, reencarnou no filho, o filho morreu, a mãe pediu e o filho voltou a viver. E dessa lenda surgiu o mito, né? Que é conhecido como a Rainha dos Céus com o filho em seus braços. A gente consegue ver essa menção de Rainha dos Céus em várias passagens da Bíblia que eu vou ler com vocês. E esse mito ele se tornou muito forte. A gente conhece essa Rainha dos Céus por outros nomes na Bíblia. Mas eu queria, antes de falar sobre os outros nomes, ler uma passagem onde a gente consegue ver a menção de Rainha dos Céus. Quero que você abra comigo em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Vamos lá? Ezequiel 8, 14. Em seguida, levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas, chorando pelo deus Tammuz. Aqui a gente vê a menção do filho que tinha sido ressuscitado, o Tammuz, conhecido também como Baal. Se a gente lê em Jeremias, capítulo 7, versículo 18, a gente pode ver a menção da Rainha dos Céus. Vamos lá. Eu vou ler só a parte B, que é a parte que eu estou mencionando. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para rainhas dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Então, a gente já consegue ver aqui a menção dos dois personagens dessa lenda, né? O Tammuz, que é o Nimrod reencarnado em seu filho, e a Rainha dos Céus, que era a mãe de Nimrod, que teve o seu próprio filho. É meio confusa, mas essa lenda ela ganhou força e inclusive em outras nações. Os egípcios conhecem a Semiramis como Ísis e o Tammuz como Osíris. Os gregos conhecem eles como Afrodite e Eros. Os romanos conhecem eles como Vênus e Cupido. E os israelitas conhecem eles como Astarote e Baal. Então a gente vê, né, o que uma lenda ela pode ir para longe, né, e alcançar todas várias populações, né. E aqui foi algo que aconteceu em Gênesis. Nimrod era conhecido por sua força, só que o homem tem essa tendência, né, de criar ídolos. E esse ídolo foi criado. Então, essa foi a primeira motivação, né, que a revista traz da criação dos ídolos. Vamos lá. A segunda motivação é a influência dos povos ao redor. O povo de Deus, né, começou a ver os seus povos vizinhos e começou a ter inveja de sua prosperidade e de suas riquezas. Como os povos vizinhos?
atribuíam suas riquezas a seus deuses, o povo de Deus começou a querer também ter esses deuses. E aí essa é a segunda motivação que a revista traz sobre o porquê que a idolatria surgiu, né? Entre o povo de Deus. E eu queria que vocês abrissem comigo em Juízes 2, versículo 13. Juízes 2, versículo 13. Que diz: abandonar o Senhor para servir Baal e a imagem de Astarote. Vamos ler um versículo anterior, né? Que fala sobre esses deuses ao redor. O 12, vamos ler. Abandonar o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor. E com isso provocaram a ira do Senhor. E o 13, ele menciona novamente Baal e Astarote. Então a gente vê aqui a segunda motivação, né, que fez com que o povo de Deus começassem a colocar ídolos em seu território. Infelizmente, né, a gente consegue perceber logo em seguida o que aconteceu com o povo, né? Deus permitiu que os inimigos de Israel invadissem o território deles e destruísse suas cidades. A gente vê um relato sobre a invasão dos assírios no Reino do Norte, Israel, e a deportação das 10 tribos que habitavam ali na passagem de 2 Reis, versículo 17, do 6 ao 18. Então, essa foi uma das consequências que o povo trouxe para si. Ao invejar as nações vizinhas e trazerem esses ídolos para dentro, eles trouxeram, junto com isso, maldições e destruições. E outros casos, né? A gente consegue ver no livro de Juízes vários relatos de quando o povo parava de adorar a Deus e começava a adorar outros deuses, como eles sofriam, né? Pela mão dos vizinhos, pelas mãos dos seus inimigos. A terceira motivação que a revista traz para a idolatria é a ilusão da liberdade que esses ídolos traziam para seus devotos. Como assim, Camila? O que você quer falar? A gente sabe que os rituais pagãos, eles permitem várias atividades prazerosas. É bem conhecido que o sexo, ele era uma prática ritualística nesses cultos. Então, trazia a falsa liberdade de você poder fazer o que quiser com o seu corpo, porque isso agradava esses ídolos. Fora disso, nenhum desses ídolos requeriam santidade de vida. Então, permitia aos seus adoradores, né, a viver como bem entendesse. Mas a gente sabe que isso é ilusório, né? Todas as nossas atitudes, elas têm consequências. Mas esse era um dos motivos que levavam algumas pessoas do povo de Deus a começarem a criar ídolos para si. E a quarta motivação que a revista traz é a manipulação do sobrenatural. É você, sem constrangimento algum, manipular o sobrenatural para tentar benefícios materiais na sua vida aqui na Terra. E a gente vê, desde o mundo antigo, né, até atualmente, essas manifestações, né, do ser humano querer ter esse controle, querer ter um gênio da lâmpada para pedir o que desejar, na hora que desejar, e que esse pedido seja atendido
da forma que você faz. Infelizmente, né, isso acabou criando vários ídolos específicos, né, para criar coisas que você quer, ídolos casamenteiros, ídolos sobre conflitos, sobre fortuna. E a nossa mente ela foi criando vários ídolos para que o nosso desejo de ser atendido fosse realizado. Só que, novamente, a Bíblia ela vem falar sobre como é insensata essa ideia, né? A revista, ela traz alguns exemplos, algumas passagens, que eu só vou citar para a gente não demorar mais. E a primeira passagem que ela fala aqui para mim é a passagem bem conhecida, né, de Salmos 115, do versículo 4 ao 8, que fala, né, que os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. O como é insensato, né, o ser humano pegar um pedaço de madeira, uma pedra, um barro, um metal, esculpi-lo e colocá-lo como seu Deus, como alguém que tem poder sobre a sua vida, que tem controle sobre o bem e o mal sobre a sua vida. Algo que foi criado pela sua própria mão, né? Tinha uma passagem que eu estava lendo quando eu estava estudando essa lição, que é até uma passagem que está em Isaías também. Isaías é um livro que combate bastante a idolatria, que eu queria ler com vocês. Acho que vai ser interessante, porque a gente consegue perceber muito sobre essa insensatez, né? De você pegar algo que você criou e adorá-lo. Vamos lá, queria que vocês lessem comigo. É uma passagem que, se eu não me engano, ela é até o texto básico da nossa lição. É isso mesmo. Isaías 44, versículo 9 ao 20. Não vou ler todo, porque é uma passagem bem grande, né? Eu vou ler só alguns tópicos que eu separei aqui. Vamos lá, eu vou ler o versículo 10. Quem, senão um tolo, faria seu próprio Deus, um ídolo que em nada pode ajudá-lo? Versículo 13. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira, nele desenha um esboço, trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Vamos lá. Versículo 14. Corta cedros, escolhe ciprestes e carvalho, planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então, usa a parte da madeira para fazer o fogo, e com ele se aquece e assa o pão. Depois, pega o que resta e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Versículo 18. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer, para assar o pão e a carne. Como é possível que o restante seja um Deus? E a gente consegue perceber, né, em várias passagens da Bíblia sobre essa insensatez, né? E a própria Bíblia responde, né, o porquê no versículo 18. Os seus olhos estão fechados e infelizmente não conseguem perceber. A gente consegue perceber agora, né? Os nossos olhos eles foram renovados, né? A partir do momento que a gente aceitou Jesus na nossa vida, essas escamas que impediam a gente de ver, elas caíram. E hoje a gente consegue perceber
a insensatez da idolatria. Mas infelizmente isso não acontece com todo mundo. Tem muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus em sua vida e que precisam das nossas orações. Continuando aqui sobre os comentários da revista, além dessa insensatez, a revista comenta que as escrituras revelam forças malignas por trás da idolatria. Queria ler com vocês 1 Coríntios 10, versículo 20, que diz assim: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, a gente vê aqui Satanás, né, se aproveitando dessa insensatez humana e exercendo o seu poder maligno através dessa insensatez. A revista vem comentar que o Deus desse século, que é Satanás, se faz valer de falsos milagres, sinais e maravilhas de mentiras, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, proporcionando às pessoas a ilusão de benefícios físicos, emocionais e materiais. Então, esses falsos sinais, esses milagres, faz que cada vez mais as pessoas continuem nessa prática, né? Achando que o seu desejo está sendo atendido. Então, elas não saem. Algo também que as escrituras trazem é que a prática, né, de idolatria ela é comparada à prática de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria e de necromancia. E a gente passa a entender o quão forte e pesado, né, é a idolatria, né? Ela é comparada com a necromancia. Se vocês não estão familiarizados com essa palavra, eu vou trazer uma pequena definição, uma rápida definição, pequena não, uma rápida. Necromancia significa adivinhar o futuro por meio do contato dos mortos. Então, a idolatria ela é comparada a essa prática. E, portanto, a idolatria é a submissão e culto aos demônios. A gente consegue perceber, né, esse culto aos demônios também, além dessa passagem de 1 Coríntios, em Apocalipse 9, versículo 20 ao 21, que eu vou ler rapidamente para vocês essa passagem. Vou ler da parte B do versículo 20 ao 21. Continuaram a adorar demônios e ídolos, feitos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Então, aqui é mais uma passagem, né, que enfatiza que por trás da idolatria também há submissão e culto aos demônios. O próximo ponto, né, que iremos tratar, a gente já tratou sobre as motivações, né, é as implicações da idolatria. O porquê que a idolatria é um problema, né? Além de tantas coisas que a gente já viu, uma das mais graves é relacionada ao nosso próprio Deus. O primeiro ponto que a revista traz é que Deus, ele é indescritível. E por isso, ele não aceita ser representado sobre qualquer pretexto. Um Deus que criou os céus, criou a terra, criou a humanidade, ele não aceita ser descrito em uma imagem feita por a gente. Então, esse é o primeiro problema da idolatria, né? Tentar descrever um Deus tão grande em algo tão passageiro, tão ínfimo. A segunda implicação, o segundo problema é que Deus, ele é único. E ele fala pra gente não criar outros deuses, né?
Em Êxodo 20, versículo 3, tem assim: não terás outros deuses diante de mim. Quem se prostra ante um ídolo, ou a ele faz um pedido, carrega um pendurado no pescoço, ou se consagra a ele, está ofendendo ao Senhor. Está afrontando sua honra e, consequentemente, entristecendo seu coração. Deus, ele é único e ele não aceita que a gente crie, né, no nosso imaginário outros deuses para a gente. A terceira implicação é que Deus, ele é incomparável. Esse comentário muito bonito da revista, eu vou ler com vocês. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Isaías 46, verso 5. Quem é eterno e perfeito como Deus? Quem é imortal e infinito? Quem é absolutamente confiável? Quem, mais além de Deus, é onipotente, onipresente e onisciente? Deus é incomparável. E por isso que ele diz: não deixo que nenhum outros deuses receba o louvor que somente eu mereço. Em Isaías 42, tem também um trecho em que Deus, ele fala que ele não deixa ninguém receber a honra que é para ele. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Então, vemos, né? Deus, dele é incomparável. Então, esse é o terceiro problema da idolatria, né? Tentar comparar Deus. O quarto ponto que é trazido pela revista é que Deus é um Deus zeloso. E esse zeloso significa cuidadoso, vigilante e atento aos nossos atos, de maneira que não vai compartilhar o amor que tem por nós. E ele espera receber de nós esse amor. Então, Deus, ele não quer que o louvor e honra que deveria ser a ele, que ele nos dá, a gente dê a outros. E esse é o quarto problema da idolatria. É a gente tirar a honra que é de Deus e colocar para outras coisas, outros objetos, outras pessoas, outras instituições. Agora vamos falar sobre as manifestações da idolatria. E esse é o último ponto da nossa aula. E aqui a gente vai conseguir perceber algumas idolatrias que são camufladas. Estamos muito acostumados a imaginar a idolatria apenas pela criação de imagens e ídolos. Mas existem outras formas de idolatria que a revista vem apresentar e que ela também condena. O primeiro tipo de idolatria camuflada é a autoglorificação. É algo bem sutil e muitas vezes as pessoas, elas podem estar nessa idolatria sem perceber, que é nada mais, nada menos que adoração ao ego. É você aceitar ou buscar honra, prestígio e glória que deveriam ser somente de Deus. E não colocar para Deus o agradecimento dos dons e as oportunidades que Ele tem nos dado. É você achar que tudo é fruto das suas mãos, que você é capaz de fazer tudo sozinho. Essa é a primeira idolatria camuflada que a revista traz. E ela chama de autoglorificação. A segunda é a adoração a personalidades. Essa a gente já está mais familiarizada. É você adorar um cantor, um grupo musical, uma instituição, até mesmo um líder espiritual e torná-lo seu ídolo.
E essa adoração, né, essa forma de idolatria, é uma idolatria que a gente passa a conviver mais, né, nesse mundo moderno, onde pessoas começam a seguir líderes e não mais o que a palavra de Deus traz. E é uma idolatria que é bastante presente. Temos que orar para que as pessoas passem a seguir a Deus, né? E não os líderes espirituais. A outra idolatria camuflada é aquela idolatria dada à construção de templos luxuosos. Como assim, Camila? A gente não pode construir um templo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da idolatria que o templo ele passa a ser mais importante do que as pessoas que frequentam o templo. A revista ela faz uma comparação assim. Quando o templo, por sua beleza e sofisticação, recebe mais atenção e respeito do que o próximo que se assenta ao nosso lado, estamos cometendo pecado de idolatria à construção. O outro ponto que a revista traz como idolatria é toda vez que a gente troca, né, a fé genuína pela fé ingênua. Como assim? Toda vez que nos apoiamos em objetos consagrados ou ungidos, em vez de nos afirmar na palavra de Deus. Quando, em vez de orarmos e acreditarmos que a palavra diz, a gente acredita que se a gente tiver com tal amuleto que foi ungido, passado pela água, não sei na onde, a gente vai ter mais resultado do que dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. Então, esse é mais um tipo de manifestação de idolatria camuflada. Outro tipo de idolatria é a idolatria da satisfação pessoal, a adoração à pornografia, a adoração a filmes que trazem cenas que não são cenas que alimentam a nossa mente de forma que não deveriam. E aquilo a gente fica revivendo e tendo essa compulsão, né? Por ter essa satisfação pessoal. Outra idolatria é a idolatria ao consumo. Você passa a ter essa compulsão de fazer compras no shopping sempre ou em qualquer outras coisas, mais do que a sua vida, né, com Deus, com sua família. Comprar e consumir viram o centro da sua vida. Se você não comprar, não consumir, você fica triste, você se sente mal. Isso é um sinal que esse consumo ele tá virando um Deus para você. Outro ponto que é parecido com o consumo é a idolatria à riqueza. É você passar a adorar a ter dinheiro. Ter dinheiro para você significa felicidade, significa satisfação. E você passa a não usar o dinheiro que foi dado por Deus para fazer bem para outras pessoas. Você passa a usar o dinheiro para servir apenas a você e não a Deus. A revista traz uma passagem, né, de Mateus 6:24, que fala que não podeis servir a Deus e as riquezas. Um vai atrapalhar o outro. Então você tem que decidir. A última forma de idolatria camuflada que a revista traz é toda vez que colocamos alguma coisa de forma mais importante do que Deus. Pode ser nossa profissão, pode ser nossa vida acadêmica, pode ser qualquer coisa que a gente coloque acima de Deus. Isso passa a ser o nosso ídolo.
Então, é mais uma forma de manifestação de idolatria. E a gente percebeu, né, que há muitas coisas que podem ser adoradas, além dos ídolos, né, e das imagens. E eu queria que você, nesse momento final da aula, se perguntasse, né, se existe alguma coisa ou algum hábito que esteja tomando o lugar de Deus na sua vida. Se existe alguma coisa que está tomando o seu tempo, que deveria ser, o tempo que deveria ser de Deus está sendo tomado por outras coisas. Eu queria que você refletisse mesmo, tivesse um momento de silêncio aí na sua casa, que você orasse, que se você descobrir, se o Espírito Santo revelar, que você pedisse perdão e pedisse a Deus para ajudá-lo a vencer. Porque sabemos que precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus para vencer os pecados, né? Para que eles não virem mais hábitos, que não sejam mais coisas rotineiras. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dessa oportunidade de falar com a classe dos adultos. Fico feliz pelo convite e espero vocês até a próxima aula. Até mais, que Deus abençoe a semana de vocês. Obrigada.